Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero Gabriel da Ferreira Filho Associados e hoje a gente está aqui para falar sobre a introdução à gestão econômica, a gestão econômica voltada à alta performance, ok? Então a gente vai desmistificar aí o que é o EBITDA, como fazer uma boa gestão econômica, introduzir esse assunto aí. E futuramente a gente vai fazer um webinar e até um workshop voltado à gestão econômica, tirando dúvidas sobre o que é custo, despesa, como classificar, como é que se apropria efetivamente o DRE, enfim. Hoje o foco aqui é a gente aprender a ler o DRE, entender o DRE e também entender quais são alguns indicadores que a gente pode tirar do nosso DRE, desmistificar um pouco isso e entender a gestão econômica de alta performance, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, por que fazer gestão econômica? Por que a gente deve fazer uma gestão econômica voltada à alta performance? Se vocês observarem nos idos dos anos 90, quando o mercado brasileiro foi aberto, nós tivemos várias empresas que quebraram. E especificamente, falando do ramo têxtil, nós tivemos inúmeras empresas que quebraram em função da abertura de mercado. E por que isso aconteceu? Anteriormente a gente tinha baixa concorrência, a gente convivia até com a baixa qualidade, não tinha quem recorrer, e aí com a abertura do mercado, a competição alta, preços baixos, o que aconteceu? As empresas que tinham uma baixa performance, até voltada à eficiência operacional, lá na produtividade operacional, seus equipamentos, suas pessoas, e também que tinham grandes desvios, refugos, defeitos, scraps, eles começaram a quebrar, porque eles não conseguiam competir com o preço e com o custo que os produtos de fora vinham, né? E então a gente não pode agir de forma passiva a esses custos. E a gestão econômica exatamente trata disso, de como é que a gente atua e traduz esses custos em ação gerenciável, ok? Bom, então o que acontece? Como a gente acabou de comentar, essa pressão competitiva, ela fez com que as empresas tivessem que ser e buscar ter mais eficiência na questão tanto produtiva como na questão econômica. Então buscando produtividade, ferramentas de produtividade, mas também buscando entender os seus custos e como administrá-los melhor, né? Então tem até uma frase de ONU aqui que, obviamente, a necessidade é a mãe da invenção. Então isso fez com que as empresas se reinventassem para entender um pouco melhor como gerir os seus recursos. E aí veio o movimento da qualidade total, a gente teve N movimentos aí para fazer com que as empresas brasileiras fossem mais competitivas, ok? Muito bem. Aqui tem um artigo, obviamente vocês não vão conseguir ler aí, mas é um artigo que eu escrevi aqui para a região sul do país, especificamente em Joinville, é um artigo que saiu, que ele fala um pouquinho de como o mercado mudou. O mercado mudou muito na sua questão da precificação, né? E como que ele mudou? Eu traduzo isso aqui num gráfico bem simples. Então, anteriormente, a visão tradicional era o quê? Eu tinha um preço de mercado, que é estabelecido aqui por essa linha pontilhada, e o meu preço era preço igual a custo mais lucro, né? Então eu tinha um custo de 10, queria um lucro de 30%, jogava lá 13 e o mercado tinha que pagar 13. Porém, com o mercado contemporâneo, a visão competitiva mudou. E a gente então tem um preço que ele basicamente é o mesmo, se vocês pegarem, se não tiver nenhum grande diferencial no design, ou na qualidade, ou nos materiais, ou até na prestação do serviço, o preço basicamente ele se mantém. E quem for mais eficiente no planejamento e na gestão, achatando os seus custos, acaba tendo uma margem melhor. Então, essa visão competitiva ela mudou um pouco a regra do jogo. E lucro é igual a preço menos custo, porque hoje o mercado define o preço. Então isso é uma grande sacada, que o mercado definindo o preço, eu tenho que buscar ser mais eficiente para poder competir de uma forma melhor. Muito bem, e aí o que acontece? Nós temos aqui alguns passos para se fazer a mensuração e a apuração dos resultados econômicos, né? Então eu tenho lá, eu faço uma estratégia, né? Essa estratégia ela tem que direcionar qual caminho que a empresa vai seguir, qual mercado que ela vai adotar, abordar, enfim. Eu executo essa estratégia e vejo o meu resultado. Só que nós temos vários impactos que podem acontecer, tanto na estratégia como na execução. Então na estratégia a gente tem economia, inovação, preço e nicho, como exemplos. E na execução, perdas, ineficiência, perdas de processo e a questão estrutural, perdas de estrutura. Então a área de controle e gestão econômica, mais focada na controladoria, e surgiram aí cargos de diretor financeiro, CFO e até controller,
É exatamente para a gente poder mensurar essas perdas e ineficiências e atuar sobre elas, fazer uma gestão mais assertiva sobre elas. Então aí que vem o papel da controladoria que nós falávamos nos vídeos anteriores. Muito bem. E aí vem algumas perguntas que são simples, mas elas fazem toda a diferença na questão da gestão econômica. Então a primeira, sabemos o que é o DRE? Demonstrativo de resultados do exercício, DRE, DRE, nós sabemos o que ele é, sabemos como interpretá-lo? Fazemos nosso orçamento pelo menos semestral ou na melhor das hipóteses, um orçamento anual voltado ao ano? Fazemos um acompanhamento mensal desses custos que estão no demonstrativo de resultado, fazendo um plano real? E atuamos sobre esses custos? Então são perguntas básicas que a gente faz para a tua empresa, para o teu processo, para o teu negócio. Então essas perguntas elas têm que ser respondidas. Vamos entender um pouquinho melhor isso daí. E o que traduz se você está tendo um resultado de alta performance ou não, além, claro, de vários outros indicadores. Quando uma empresa ela vai ser comprada, muitas coisas são avaliadas. Seu percentual de inovação, a questão do seu parque fabril, se é uma indústria, né? Seu potencial de crescimento no mercado, mas um dos indicadores que nunca sai de moda é a questão do EBITDA ou EBITDA, que basicamente é Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que é o quê? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Cícero, o que é isso? Que bicho é esse? Pessoal, é a capacidade da empresa de gerar caixa. A minha apuração, ela consegue gerar caixa? Basicamente é isso que o EBITDA ele mensura, se a empresa é capaz de gerar caixa, se ela é capaz de gerar rentabilidade, gerar caixa para poder crescer. Isso é o EBITDA. E vamos entender ele um pouquinho melhor, como é que ele funciona, o que ele é na prática. Então o EBITDA na prática ele é o equilíbrio, ele busca o equilíbrio entre o que eu invisto, as minhas pessoas, os meus recursos, inovação e os demais recursos que eu tenho, com o meu resultado e o meu lucro. Então a gente tem que inovar, a gente tem que contratar pessoas, tem que fazer gestão de talentos, tudo isso é muito importante, mas tudo isso tem que estar pautado e focado também em gerar resultado, receita, gerar lucratividade, gerar rentabilidade do meu ativo. E muitas empresas, por incrível que pareça, ainda confundem faturamento com lucro. E mesmo as que não confundem, que acham que fazem uma gestão econômica um pouco mais assertiva, muitas vezes não mensuram corretamente o EBITDA. É isso que a gente vai ver agora. Muito bem. E para a gente entender o EBITDA, né, o EBITDA, a gente tem que saber como ler, como analisar um demonstrativo de resultados. E aqui eu trago de uma forma muito simples, uma forma que no meu tempo era batata de se avaliar, muito simples de se avaliar. Como é que funciona esse tipo de avaliação? Então, um demonstrativo de resultados padrão, ele vem com várias linhas. Então, você tem lá a receita bruta das vendas, deduções da receita bruta, que são impostos, devoluções, abatimentos, às vezes coloca ali frete, comissões são colocadas ali em cima. O que sobra, então, abatendo isso, é a receita líquida de vendas, ou a receita operacional líquida, a famosa ROL, ou faturamento líquido. Eu tiro o meu custo das mercadorias vendidas, o meu custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, e aí me sobra o lucro bruto. E esse lucro bruto, basicamente, é a minha margem de contribuição, que vai contribuir para pagar todas as despesas e custos fixos. Então, se aqui eu tirei o variável, aqui eu tiro o fixo. Então, desse meu lucro bruto, eu tiro despesas de venda, administrativa, outras receitas e despesas e chego, então, no meu resultado do exercício, no meu EBITDA. Ali para baixo ainda tem outros impostos, IR, né, imposto de renda, amortização, enfim, juros, mas a gente vai se focar agora até essa linha, ok? Muito bem. E aí, vamos simplificar isso aqui. Tá, Cícero, é muito complicado, muitas linhas para analisar. Simplificando, a gente analisa da seguinte forma. Então, eu tenho o meu faturamento bruto, que seria a minha linha A, eu tiro meus impostos, comissões e fretes, sobra o faturamento líquido. Né? Se você não tem frete, é uma empresa prestadora de serviço, ignora o que você não faz, é só abater o que sobra. Ok? Sobrou o faturamento líquido. Eu abato os custos diretos variáveis, né? Que são materiais, custo de transformação para uma empresa que produz. No caso de um comércio, são as compras das mercadorias, né? Então as mercadorias que você comprou, o preço de compra. E numa empresa de serviço são as horas aplicadas do desenvolvedor, do consultor, do treinador, enfim. E aí me sobra então a MC, a margem de contribuição ou o meu lucro bruto.
E aí o que eu faço? Eu abato custos fixos, despesas comerciais, despesas administrativas e chego no meu EBITDA, no meu EBITDA, que seria aí a minha capacidade efetiva de gerar caixa na operação. Quando a empresa está endividada, o que vai acontecer? Vai ter mais uma linha aqui para baixo do EBIT, ou que daí entra juros e tal, que aí abate mais um pouco aqui, né? Mas vamos focar até o EBITDA, que seria o D. E aí tem dois indicadores bem simples, sempre comparados ao faturamento líquido, ou à receita pré-final líquida, que é a ROL, que são margem de contribuição, que seria o C por B, né? A margem de contribuição pelo faturamento líquido, e o EBITDA, percentual do EBITDA, que é o D pelo B, que é quanto por cento de EBITDA eu consigo gerar. E aí existem algumas particularidades por segmento, né? Uma empresa de serviços, serviços que são mais rebuscados, que são mais elaborados, ela tem uma margem maior, vai variar de 20, 25, 30, 35, às vezes até 40, 45%. Uma empresa que é uma empresa que produz alguma coisa varia muito do tipo de produto que ela produz, mas é 12, 15, 20% de EBITDA. E um comércio aí, no comércio varia muito também, depende do tipo de produto que você vende. No primeiro vídeo que a gente fez, até foi gravado em Paris, lá na Torre Eiffel, a gente fala sobre empresas que são mais voltadas à escala, mais voltadas à experiência. E empresas que são voltadas à experiência, em geral, por unidade vendida, elas têm um EBITDA ou uma lucratividade maior, tá? E empresas que são focadas no volume, ela tem uma receita, digamos, relativa menor, mas ela ganha no volume para poder ter aí um bom nível de EBITDA, ok? E aí a gente descendo no detalhe, vamos a um exemplo. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, não sei se dá para vocês verem os números, mas de uma forma simples. É uma empresa de manutenção industrial, manutenção industrial aí de altíssima periculosidade, né? E o que a gente traz aqui? Então nós temos ali o faturamento bruto, né? 941, é de um mês aqui, 941 mil reais, né? Ela fatura aí próximo de 12 milhões, 13 milhões por ano, comissões que foram pagas, impostos que foram pagos, faturamento líquido que sobrou, demais custos variáveis diretos e folha direta, porque elas apropriam cada estação de trabalho, cada local onde é prestado serviço é variável, então as pessoas são consideradas como custos variáveis diretos. Depois sobra a minha margem de contribuição. Aí ela tem um escritório lá, aluguel, água, luz, telefone, custos e despesas fixas, o CDF, sobra o meu EBITDA. Ela fez uma captação de recurso, então ela tem juros e amortizações, então o EBITDA vem até aqui, e aí para olhar o lucro líquido, a gente tira mais juros ali e amortizações e sobra então esse valor. Então ela tem e aí a gente tem alguns indicadores bem interessantes que podem ser mensurados aqui, ó. Impostos médio, então 11,3%, folha sempre sobre o faturamento líquido, né? Folha sobre o faturamento líquido 32%, margem de contribuição quase 54%, um EBITDA altíssimo, um EBITDA alto valor agregado, então 43% de EBITDA, 10% de custos e despesas fixas, olha só, ela está muito saudável, tem aí juros e amortizações de 1,6% e um lucro líquido de quase 42%, é muito alto relativamente falando, tá? Então uma empresa altamente rentável, ela rende bem, tem uma boa lucratividade, para o faturamento mensal que ela tem, ok? É uma empresa altamente rentável. E aí, pessoal, é isso, né? Então, uma empresa, para ela ser bem gerida, para ela ser bem administrada, a gente tem que cuidar de todo esse panorama, tudo que a gente viu aqui atrás, né? Focar no EBITDA, entender quais são os meus custos, despesas, e além disso, a gente também tem que ter uma estratégia bem definida, né? Qual é o caminho que eu vou seguir, para onde eu vou chegar. Por exemplo, essa empresa que eu acabei de mostrar, ela tem uma estratégia de agregação de valor fantástica. Então ela revisa o planejamento estratégico todo ano, ela tem um engajamento do grupo muito alto, então o turnover, apesar de ser uma empresa que tem alto nível operacional ali, né? São pessoas de bom tempo de casa, uma rotatividade baixa, gera um bom engajamento, então ela tem uma estratégia sólida, que faz com que ela consiga também ter uma alta rentabilidade, tá? E aí tem uma frase aqui de Marquês de Maricá falando sobre essa aproximação da estratégia com a execução, que é: a força sem inteligência é como o movimento sem direção. Então não adianta nada você correr
né, a direção ela é mais importante do que a velocidade. E na gestão econômica também. A gestão econômica ela só vai medir o que acontece, mas você tem que ter uma direção que é para onde você está indo, né? E aí na gestão econômica você vai balizando qual é o tempo que você vai demorar para chegar até o local, até onde você quer chegar, ok? Futuramente a gente vai estar gravando uma abertura de aqui nós falamos sobre entender um pouquinho a gestão econômica, como ler um demonstrativo de resultados até a última linha, né, até o EBITDA, daí o lucro líquido. E nos próximos vídeos, daqui a um tempo, a gente vai montar primeiro um webinar, até passando um material bem interessante sobre custos, despesa, como administrar e umas técnicas bem avançadas de como fazer isso. E além disso, a gente vai estar também fazendo um workshop com várias ferramentas para que você consiga gerenciar melhor seu custo, dentre elas o Cost Deployment, que é o desdobramento de custos, que é muito utilizado e é famosíssimo entre quem trabalha nessa questão de custo industrial e também custo de alta performance, e também uma ferramenta fantástica que eu adoro, eu amo, que é o Orçamento Base Zero. A gente que está aqui nesse momento de fazer orçamento, a gente vai disponibilizar essa ferramenta nesse workshop que a gente vai estar fazendo daqui a um tempo, tá ok? Então vão acompanhando o canal, os vídeos que logo a gente posta mais para que vocês aprendam como gerir. Porque esse é o nosso propósito. O propósito da nossa empresa é fazer com que os empreendedores eles fiquem mais livres para empreender e tenham mais resultado e satisfação nos seus negócios, ok? Eu deixo um grande abraço para você. Qualquer dúvida, coloca aí as perguntas, seja no Facebook, seja no YouTube, enfim, a gente vai respondendo na medida do possível. Eu deixo um grande abraço e tchau, tchau!